te falar da missão da OTAN, que tem tudo a ver com isso que a gente falando. Em 2017 eu fui para uma missão na OTAN, embarcar no navio Juan Carlos I, né? É um dos grandes navios da Marinha Espanhola. E aí tinha tropa norte-americana, tropa... Pô, tinha uns 30 países, cara, mas o grosso ali tinha um pelotão norte-americano, uma companhia portuguesa, uma companhia italiana. Aí eu passei um tempo da missão e uma companhia espanhola. Passei um tempo da missão um pouco com os italianos, um pouco com os espanhóis, um pouco com os portugueses e eventualmente conversava ali com o pessoal americano. E aí tinham outros oficiais dos outros países que acompanhavam a gente. Então lá no meu camarote, por exemplo, tinham uns muçulmanos, né? 2 egípcios, né? E outros muçulmanos, mas os egípcios foi os que a gente fez mais amizade. E aí eles estavam falando lá, a gente ficou na ilha de Las Palmas, então a gente ficou fazendo uns exercícios de caçador, né? Com fuzis de precisão, né? Aí um deles começou a me falar dos requisitos para o curso de caçador lá em alguns países. Nos Estados Unidos acho que também é assim, se eu não me engano, no curso de caçador dos fuzileiros de lá, né? Aí o cara tá falando que um dos pré-requisitos para tu fazer o curso é ser casado e ter filho. Porra, por quê? Porque o caçador vai para um lugar isolado, né? Vai estar em contato com o inimigo. Se ele for capturado, imagina você se vendendo e facilitando um outro país ferrar o teu, sendo que no teu país está a tua família. Em sentido contrário, se não está a tua família, meu amigo, você só tem que safar a tua vida, né? Sinistro, né? É o carro com passageiro e o carro sem passageiro. Isso que eu ia falar, cara. É a diferença de um mercenário para um homem de família, né? Para um herói. Então, aí quando pega um povo que tem mais esse sentido de pátria, esse povo vai ser mais forte, vai lutar mais. O exército, naturalmente... O americano que tem esse orgulho americano e tal, da pátria. Então, é uma coisa que tem caído muito, né? Mas que historicamente é um grande diferencial dos Estados Unidos, né? Todos nós já provamos isso aqui nos filmes, nas divulgações, né? No Tio Sam, né? I Want You lá falando pra... Tu vê os discursos do Churchill na Segunda Guerra Mundial pro povo inglês? Era tudo falando de família, pô. Os discursos patrióticos, né? É tudo falando de família, Galbi. E o cara tendo que voltar para encontrar a família novamente. Que são esses vídeos que os americanos insistem, né? Tu já viu como passa esses vídeos do cara voltando do Afeganistão e encontrando filho? Já viu? Cara, eu vejo direto. Aparece isso muito para mim, esses vídeos assim, né? Eu falei, cara, se não for isso, cara, não sobra nada, pô. Ou o fuzileiro novinho indo, querendo voltar para casar com a moça, sonhando, olhando a foto da mulher que ele ama e quer casar. Pô, se o cara não tem nada disso aí, o cara... Não tem nada, ele vai beber, fumar e morrer e morreu, acabou. Outros amores, Outros amores. Agora, irmão, fala mais dessa experiência lá na OTAN. Como é que foi, cara, a missão? Então, aí, ainda dentro dessa coisa da experiência da OTAN, né? Tu vê, a gente fez, obviamente, uma das partes que muito me interessa, né? Como eu te falei no começo, é planejamento militar, né? Então, a OTAN, o planejamento militar dela é muito parecido com o planejamento dos Estados Unidos. E, assim, uma coisa que é interessante lá, é que realmente esses exercícios, né, entre os países, a gente chama isso de uma característica que é importante para nossas capacidades, a gente chama isso de interoperabilidade, né? Que para a gente aqui, a gente tenta muito fazer isso aqui no Brasil, tipo fazendo exercícios interagência ou entre as forças, né? Tipo,
vamos supor, um exercício de salto do Ministério da Defesa, onde vai Paraçá, Comanf e comandos FE, né? Entende? Tu vê, os exercícios da OTAN, eles têm muito essa característica, né? Com nações diferentes. Porque isso causa vários problemas muito práticos. Por exemplo, vou te dar um exemplo simples. Lá na guerra da Ucrânia, com a Rússia, né? A gente tem visto o aparato que a OTAN e os Estados Unidos têm fornecido para a Ucrânia, né? Para sustentar a defensiva deles, né? Lá tem vários problemas de interoperabilidade. Que é o quê? Tu fornecer uma munição de alma raiada para um cara que vai botar num canhão de alma lisa. Entende? Tá um exército recebendo uma viatura blindada de um outro país, pô. Que normalmente quando tu recebe, tu vai fazer um curso, né? Às vezes vai no outro país. Eu vou receber um Clanf, um carro a lagarto anfíbio de outro país. Tu vai lá no outro país fazer um curso para aprender a manobrar com aquilo. Entendeu? Então, os exercícios da OTAN, eles têm muito esse caráter, né? De fazer esse efeito de interoperabilidade. Para quando precisar, para quando precisar você noção. É igual a gente faz aqui também, pô. Você vê essas operações Ágata que a gente faz, que eu já participei de algumas aqui no Brasil, né? Que a gente faz com Polícia Federal, com às vezes até pessoal da Receita, com polícia, às vezes do Estado, outros órgãos federais. São para a gente ter noção desses poderes e capacidades que o outro cara tem ali, né? Sabe? É igual eu estava te falando antes, naquela resenha que a gente estava falando antes, né? De saber ali do que, mais do que, tu ficar com essas babaquices assim de saber quem que é o melhor do que o outro, né? Que é uma parada meio de criança, até porque uma hora tu tá treinando mais, tá melhor. Daqui a pouco se parar de treinar, fica pior e ponto, né? E é o que é. Mais do que isso, é tu saber fazer essa sinergia de, cara, quais as características que cada um tem que pode fazer com que manobre. E, isso foi uma das coisas mais interessantes que eu vi lá. Porque o pessoal tentava utilizar cada tropa com a sua característica, né? Os italianos, eles têm mais essa capacidade de, como eles têm pouca tropa blindada, eles são caras que têm a capacidade de andar a pé com mais peso por mais tempo, entende? Hoje em dia uma das coisas que o pessoal fala muito de tropa americana é que eles têm a capacidade muito reduzida de se deslocar sem um movimento transportado, sem movimento motorizado, entende? Essas coisas são características de tropa. Tropa que tem mais característica de selva, tropa que tem mais característica de armas específicas, né? Que tem know-how grande. Tu vê, o Juan Carlos I, uma das paradas que eu gostava de fazer nessa missão da OTAN é ficar vendo as operações aéreas de um porta-aviões, né? Eles tinham aqueles Harrier, né? Harrier são aquelas aeronaves de asa fixa que decolam na vertical, né? Ele decola, um caça, né? E vai. Entendeu? São características interessantes que tu vê. Cara, não é todo país que pode utilizar o porta-aviões, um porta-aviões espanhol, né? Tem que saber essas capacidades de interoperabilidade. Então eu vi que as reuniões lá batiam muito nesses assuntos, né? De capacidades e limitações das forças que faziam com que... porque alguém tem que centralizar isso na OTAN. Para pensar, né? Eu tenho que empregar a OTAN. Ou seja, eu sou um tipo de cara ali, de comandante, de oficial general, que eu tenho que saber as capacidades e limitações de várias forças diferentes, né? Com características diferentes. Como empregar, né? E como empregar. O Brasil vai nessas missões por quê? O Brasil não faz parte da OTAN, né? Sim. E aí, por que o Brasil tá lá? Eu sei que o Brasil tem uma proximidade e tal, mas quando você é enviado lá para a OTAN, quais países... Então, quais países existem efeitos importantes. E existem efeitos importantes, né? Um deles é uma das partes que isso a gente facilmente percebe em qualquer tipo de empresa, né? Que é uma parte de pesquisa e doutrina ou ciência e tecnologia, né? Porque a gente está aprendendo com o que a gente tem. Pessoal e material, nossas lições aprendidas. Só que fora,
outras novidades que estão fora da nossa imaginação, porque a gente desconhece da nossa realidade, estão acontecendo, pô. Tem que ir lá ver, Então, né? só tá num lugar desses olhando já é importante pra caramba, pô. Porque tu tá ali olhando e fica vendo, aí falou, cara, pô, essa capacidade aqui eu nunca vi. De tudo, é uma experiência porreta em todos os sentidos. Desde condução dessas pequenas reuniões, até conversar, até essa conversa que eu te falei de uma tropa, porra, de OTAN e de outros países, tu perceber as preocupações de certos países só com material, de outros países com a formação do seu pessoal, né? E levantar essas questões que, cara, estão totalmente fora do nosso imaginário aqui. Até a parte de operação mesmo no terreno, né? Tu vê, a tropa da Espanha, ô Glauber, que eu tava, pô, tinha mulher pra caraca, pô. Isso não é uma realidade nossa aqui. Eu nunca fui pra missão assim no meio do mato que tivesse, pô, tanta mulher quanto tinha assim na Espanha, né? Então tu fica vendo ali o que elas estão fazendo, o que não estão, as novidades. Tu vê, aí passa o tempo, né? Aí tu vê certas características, tu vê, lá nos Estados Unidos, parece que a gente está andando no sentido das mulheres irem podendo mobiliar todas as áreas, né? Que é uma tendência que é tentada, né? Mas os Estados Unidos, como já faz isso muito mais tempo que os outros, já tem visto, já tem provado de várias consequências que são vários efeitos que tem gerado na vida das mulheres, entendeu? De problemas próprios que acontecem só com elas. Porque, pô, a mulher vai para a missão dela, o mínimo que deve acontecer, por exemplo, é ela tomar medicamento para não menstruar, né? Entendeu? Então, às vezes tu vai para uma missão dessas, aí tu vai vendo coisas que tu tá começando a empregar e outros países já estão colhendo as lições aprendidas, né? Tu diz, a Espanha tá aplicando o que os Estados Unidos já não... já são... Eu não entrei a fundo tanto na Espanha, lá. Nos Estados Unidos, eu conversei com um cara lá e vi alguma... Ele me falou uma impressão dele, assim, né?